É fundamental entender como as pessoas estavam divididas em Roma para compreender suas lutas, conquistas e a própria estrutura do império. Vamos desvendar a pirâmide social da Roma antiga. Quem é quem nessa história? A sociedade romana era bastante estratificada, ou seja, dividida em diferentes grupos com direitos, deveres e poderes bem distintos. Essa divisão influenciou tudo, desde a política até o dia a dia das pessoas. Conhecer esses grupos nos ajuda a entender as tensões e os desenvolvimentos ao longo da história romana. Vamos conhecer os principais grupos. Patrícios, a elite aristocrática. Quem eram? Eram os membros das famílias mais antigas e ricas de Roma. Eles se consideravam os descendentes dos fundadores da cidade e detinham a maior parte das terras e das riquezas. Seu poder: os patrícios controlavam o poder político e religioso. Apenas eles podiam ser magistrados cônsules ou pretores, e a maioria dos senadores vinha de suas fileiras. Detinham os sacerdócios mais importantes e muitas vezes eram os generais do exército. Estilo de vida: viviam em grandes casas na cidade domus ou em vilas no campo com muitos escravos e servos. Tinham acesso à educação, cultura e ao lazer. Privilégios: possuíam plenos direitos civis e políticos, e eram a classe dominante em todos os aspectos da vida romana. 2. Plebeus, a maioria da população. Quem eram? Eram a grande maioria da população romana. Incluíam agricultores, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários de terra e trabalhadores livres. Seu poder: no início da República, os plebeus tinham poucos direitos políticos e civis. Eram excluídos das principais magistraturas, não podiam se casar com patrícios e suas leis não eram escritas, o que gerava muita injustiça. As lutas plebeias: por séculos, os plebeus lutaram para conquistar mais direitos. Essa luta resultou em importantes conquistas como tribunos da plebe, magistrados eleitos pelos próprios plebeus para defender seus interesses e ter poder de veto sobre leis que os prejudicavam. Leis das 12 Tábuas. A primeira codificação das leis romanas, cerca de 450 a.C., que tornou as leis públicas e acessíveis a todos, acabando com a arbitrariedade dos patrícios. Acesso a magistraturas: com o tempo os plebeus puderam ocupar todas as magistraturas, inclusive o consulado, e se casar com patrícios. Estilo de vida: a maioria vivia modestamente trabalhando para sobreviver. Apesar das conquistas, muitos plebeus continuavam enfrentando dificuldades econômicas. 3. Clientes, uma relação de dependência? Quem eram? Eram indivíduos, muitas vezes plebeus mais pobres, libertos ou estrangeiros, que se vinculavam a um patrono, um patrício rico e poderoso. Era uma relação de dependência mútua, mas desigual. A relação: o cliente oferecia apoio político e militar ao patrono, votando nele nas assembleias, acompanhando-o em público, etc., e realizava pequenos serviços. O patrono oferecia proteção legal, apoio econômico, presentes, comida, moradia ou empréstimos, e influência para ajudar o cliente em suas necessidades. Importância: essa relação de clientela era muito importante na política e na sociedade romana, criando redes de poder e lealdade que atravessavam as classes sociais. 4. Escravos, a base da economia romana. Quem eram? Eram pessoas sem liberdade, consideradas propriedade de seus donos. Não tinham direitos civis ou políticos. Origens da escravidão: a maioria dos escravos era prisioneira de guerra. Outros eram pessoas endividadas que se tornavam escravas para pagar suas dívidas, ou crianças nascidas de mães escravas. O comércio de escravos era uma atividade lucrativa. Trabalho: realizavam todo tipo de trabalho, nas minas, nas grandes propriedades rurais, latifúndios, como artesãos, professores, médicos, administradores, artistas, gladiadores e serviçais nas casas dos ricos. Condições de vida: variam muito. Alguns escravos podiam ter vidas relativamente boas, especialmente aqueles com habilidades específicas ou que trabalhavam nas casas de patrícios, enquanto outros enfrentavam condições brutais e desumanas como nas minas e galeras. Alforria: era possível para um escravo ser libertado por seu senhor, alforria, tornando-se um liberto. Os libertos ainda mantinham laços de clientela com seus antigos senhores, mas podiam acumular riquezas e até ganhar alguma influência. Essa estrutura social complexa, com suas tensões e interações, foi um dos pilares que sustentaram Roma por séculos, desde suas origens monárquicas até o auge de seu império.